Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise do Bitcoin, né, dessa alta que ele teve agora recentemente. Ele teve uma, né, ele caiu legal, teve uma recuperação, caiu de novo e agora voltou a subir, né? Chegou até nos 80 mil dólares, 79 e pouco. Eu acho que ele bateu 80, tá? Mas enfim, quando a gente olha pro M2, né, liquidez global, a gente vê que, né, ela aqui, normal, né, sem nenhum atraso, o Bitcoin tende a seguir ela, né? Pelo menos no seu ciclo de alta ele tende, né, a de fato seguir. A gente pode ver aqui, ó, que ela subiu, um pouquinho depois o Bitcoin subiu, né? Ela começou a cair enquanto o Bitcoin subia e tal. Depois isso refletiu no Bitcoin e o Bitcoin caiu. E aí o Bitcoin começou, a liquidez começou a subir, o Bitcoin recuperou, mas desde então ele perdeu essa correlação. E o que pode estar acontecendo agora, né? Apesar do Bitcoin ser um ativo muito líquido, tipo, você consegue negociar ele 24/7, né? Você consegue comprar ele e vender a hora que você quiser, com quem você quiser, é muito fácil você comprar e vender Bitcoin. Mesmo assim, não é porque está crescendo a liquidez que essa liquidez vai necessariamente para o Bitcoin, né? E a gente pode ver que o crescimento anualizado dela não está lá muito alto, tá tipo estável, né? Tá aqui, né, 8, mais ou menos 9, por aí. Mas não está lá muito alto. Então, não necessariamente porque está subindo, né, esse valor nominal que vai de fato, né, impactar no preço do Bitcoin, né? Isso não é uma regra por si só. Isso tende a ajudar, né? É claro que se a liquidez estivesse caindo, né, isso poderia fazer com que o Bitcoin caísse mais ainda. Então, a liquidez subindo ou estando lateral, né, de fato, beleza, não vai às vezes fazer o Bitcoin subir, mas pelo menos já ajuda, né, a evitar uma grande queda. Quando a gente pega a liquidez com 10 semanas de atraso, a gente pode ver mais ou menos isso também, né? A gente pode ver que o Bitcoin tem um delay e a gente pode ver aqui, ó, o Bitcoin subiu, né, junto com a liquidez, só que a liquidez atrasada em 10 semanas, né? Ó, subiu junto, quase praticamente, a liquidez começou a cair, o Bitcoin começou a cair. No caso, a gente está, né, colocando a liquidez com 10 semanas de atraso, né? E o preço do Bitcoin em tempo real. E a mesma coisa voltou aqui, ó, o Bitcoin voltou a subir junto, mais ou menos com a liquidez, né? Ó. E desde então a liquidez começou a lateralizar, o Bitcoin caiu, ela até subiu, inclusive isso ajudou o Bitcoin até, né, se recuperar, bater um, digamos que um fundo duplo. Isso foi até que bom pro Bitcoin, né? Porque se ela tivesse caído, né, ao invés de subir, né, depois de lateralizar tivesse caído ou só ficasse lateral, isso poderia fazer com que o Bitcoin caísse ainda mais um pouco. Quando a gente olha também para o supply, né, dos long term holders, né, os detentores de longo prazo, a gente pode ver que eles estão subindo, né? E geralmente, nesse ciclo de alta que a gente teve, isso de fato realmente fez o Bitcoin subir, né? Quando o supply dele sobe, o Bitcoin também sobe. Claro que com um pouco de atraso. Não dá para garantir que isso vai de fato acontecer como aconteceu, né, nas últimas vezes, como aconteceu aqui, né? Cacete. Aqui, ó, como aconteceu aqui, mais ou menos em... Ô, caramba, aqui mais ou menos em julho, como aconteceu aqui em novembro, né? Outubro e novembro, como aconteceu aqui, por exemplo, também em janeiro, fevereiro, março, né? Porque quando a gente pega o ciclo passado, a gente pode ver que o Bitcoin bateu o seu topo, né? Ele bateu aqui o fundo e tal, o supply começou a subir, o preço começou a subir junto e depois, né, o preço caiu, lateralizou e o supply foi subindo, entendeu? E o preço foi caindo e o supply subindo cada vez mais. Então, não é porque necessariamente o supply está subindo que ele vai, né, fazer o preço subir junto, né? A gente tem que levar isso também em consideração. Até porque o Bitcoin já subiu muito. Então, ele precisa, de fato, entregar uma correção, né? Isso é normal. Todo ativo, quando sobe muito, ele também, depois de um tempo, precisa entregar uma recuperação, né? Para baixo, no caso. A gente pode ver aqui, ó, que o supply caiu muito junto com o topo, praticamente, foi quase sincronizado. Depois o preço começou a cair e o supply subindo, entendeu? Ó, supply subiu, subiu, subiu. O preço caiu um pouco, o supply deu uma leve queda, mas já voltou a subir, entendeu? Então, não é porque o supply por si só vai subir que vai se refletir numa subida de preço, ok? Né, alguns meses depois. Ainda mais depois do Bitcoin ter entregue topo atrás de topo, né? Alta eufórica, né? Esse tipo de coisa. A mesma coisa aqui. A gente teve um topo, o supply caiu, o supply foi caindo um pouco junto com o preço, mas beleza. Logo em seguida o supply começou a subir absurdamente e o preço caindo. Então, né? Aqui ó, a gente pode ver o supply muito alto e o preço lá embaixo. Entendeu? Aqui não dá, esse primeiro ciclo não dá para levar muita coisa em consideração, porque de fato o Bitcoin estava no seu início, né? Quase ninguém conhecia, tinha um market cap muito baixo, então era muito fácil você manipular ele. Quando a gente pega aqui, por exemplo, a cruz da morte ou a cruz de ouro, né? A gente pode ver que o Bitcoin aqui, ó, ele tá batendo aqui, passou essa linha aqui de 50 dias, tá chegando aqui na de 200 dias, mas quando a gente pega, por exemplo, em outros ciclos, né? Aqui, ó, a gente tá em mais ou menos abril, maio, né? Se a gente for pegar aqui, aqui, ó, a gente pode ver claramente, a gente pode ver claramente, aqui, cadê?
Ah, mais ou menos aqui. Deixa eu dar um zoom. Aqui. Ó, a gente pode ver que o Bitcoin, mais ou menos em março, é que não vai sempre ser abril, maio ou março exatamente, vai ser nessa região ali do segundo, mais ou menos do segundo trimestre, né? A gente pode ver que ele passou a linha amarela, quase chegou na linha vermelha, faltou tipo US$ 1.000 mais ou menos para ele bater vermelha não, né? A linha azul, para depois continuar caindo, né? A gente viu isso claramente, no caso, no ano, 2 anos após o halving, tal como está acontecendo agora. A gente pega aqui, por exemplo, o ciclo de 2017, que teve o topo, né? A gente pode ver aqui que em mais ou menos maio, ó, maio, até inclusive abril de 2018, a gente pode ver que ele passou a linha amarela, quase tocou na linha azul aqui, a gente pode ver uma diferença de US$ 1.000, menos de US$ 1.000, né? Aqui, ó, aqui por US$ 500, né? De novo, em maio, né, e logo em seguida o Bitcoin entregou mais quedas. Claro que naquela época, né, a gente tinha um market cap muito menor, então para ter variações de preço era muito mais fácil. E também nesse ciclo aqui, nesse ciclo de 2021, a gente teve muita injeção de liquidez por parte dos bancos centrais. Então, como eles tinham que retirar essa liquidez, isso também justificou uma boa parte dessa queda, né? Que o market cap já era alto, inclusive, só que mesmo sendo alto, como a retirada de liquidez foi muito grande, diferente do que está acontecendo agora, isso fez com que o preço caísse muito. O que pode significar que nesse ciclo de alta agora, a gente não caia mais tanto. Talvez a gente caia para o quê? 60 mil, 55 mil no máximo, né? Eu acho valores assim, realistas, né? Dentro da realidade. Né? Valores assim bem prováveis de fato acontecerem. Quando a gente pega aqui, por exemplo, cadê? Esse ciclo eu já mostrei, né? Que foi o ciclo de 2018 e o ciclo passado aqui de 2013. A gente pode ver que o Bitcoin, né, aqui mais ou menos em maio, mais ou menos maio e abril, não, maio mesmo, maio, e aqui chegou em junho, inclusive. A gente pode ver que ele chegou, porque passou a linha amarela, inclusive ele até tocou um pouquinho acima da linha azul, mas depois já começou a cair, né? Ah, mas ele passou a linha azul. Isso pode acontecer agora nesse ciclo? Eu acho difícil, porque nos outros ciclos, como 2017 e 2021, não aconteceu. Chegou perto, mas não aconteceu. Mesmo o market cap sendo menor, né? Só que nesse ciclo aqui aconteceu porque o market cap era muito baixo. Em 2014, o Bitcoin, assim, se tinha 10 não, né? Mas uns 50 bilhões, 10 bilhões de dólares, 20 bilhões de dólares já era muito. E hoje o market cap do Bitcoin tá em 1 trilhão, mais ou menos. Então, pra gente ter uma movimentação nesse nível é muito difícil. Teria que ter uma injeção de capital muito grande. E aqui, olha, chegou, até passou, mas, assim, diferença mínima aqui de menos de 20, US$ 30, né, de diferença. Ele passou a linha azul, mas logo em seguida já começou a cair. Então, eu acredito que essa subida que ele teve ele vai entregar mais alguma queda. É possível, não, é bem provável que ele entregue mais alguma queda. E eu imagino que a faixa de preço seja algo entre 50, não, 50 não, entre 60 e 55, US$ 53 mil no máximo. Acho que nada muito além disso. E quando a gente olha aqui pro RSI do Bitcoin, a gente pode ver que ele tá, né, caiu bastante já, inclusive, né? A gente pode ver aqui claramente que ele caiu legal, e sempre que ele bateu aqui esse patamar de preço aqui bem baixo, o Bitcoin estava no momento bom de compra. Às vezes, é claro, né, não é porque o market cap não, o RSI bateu um fundo que vai ser necessariamente o fundo de mercado. Às vezes aquele bateu o fundo em dezembro de 22, às vezes o fundo foi em 23, né, por exemplo. Vamos pegar aqui o CoinMarketCap. Aqui, vamos pegar aqui. Vamos ver aqui mais ou menos. Ah, dá pra ver aqui também, né? Nem preciso disso. Aqui, ó. Aqui, a gente pode ver que o fundo dele foi aqui foi em dezembro, mais ou menos, né? Novembro, dezembro, até o começo né, o janeiro de 2023. E a gente pode ver que, né, que em fevereiro o RSI já tinha subido, mas o preço ainda estava baixo. Então, não é porque o RSI bateu um fundo, necessariamente, ou deu uma recuperação, que o preço vai acompanhar ele, ok? O RSI é um pouco diferente, ele tende a acompanhar o preço, mas não com 100% de precisão. Então, ele está nesse patamar aqui de 40, 45, 46, abaixo de 50 como um todo, né? No caso, abaixo de 50 até 40, 35, é um patamar muito bom de compra, ok? É um patamar muito bom, eu acho interessante, inclusive acho que já vale a pena comprar, pelo menos eu estou fazendo isso, ok? Não é uma recomendação para você fazer, até porque o dinheiro é seu, você que tem que decidir, mas o que eu estou fazendo é mais ou menos isso. Quando a gente pega aqui o MVRV, a gente pode ver que não chegou na zona verde, né, abaixo de zero, mas está muito próximo, né? Chegou aqui abaixo de 1, inclusive, que já é um patamar interessante para começar a comprar. Por exemplo, é, aqui a gente chegou, o fundo foi mais ou menos 0,50, 0,40, Se a gente for pegar aqui, onde estava mais ou menos nesse patamar de preço,
foi mais ou menos aqui, né, em maio de 22, quem comprou nesse preço, cara, não fez uma compra ruim. Claro que poderia ter comprado muito mais barato, poderia, mas começar a comprar já é, né, quem começou a comprar mais ou menos aqui nesse patamar do MVRV, já fez uma compra até que boa, né, conseguiu, né, depois de 2, 3, 4 anos, conseguiu pegar uma alta muito legal, né, inclusive hoje, se você tivesse comprado lá, você estaria com mais ou menos um, quê? Mais de 100% de alta, né, em 4 anos, em dólar, tá ótimo, entendeu? Então, não é porque, não chegou na zona verde, então não vou comprar. Porque às vezes realmente pode não chegar, ok? Ele pode bater, né, no comecinho da zona verde e já logo em seguida começar a subir. Porque hoje em dia o Bitcoin ele tá muito mais estável, ele não sobe e nem cai mais tanto, né? A gente pode ver aqui que ele bateu aqui um topo absurdo em 8, aqui um topo, mais outro topo em 8, aqui já foi um topo menor, mas foi em 6, né? 66, né? Foi um topo alto, mas já menor em comparação com os outros. E hoje a gente viu um topo de 3. Então é provável que ele de fato não chegue muito dentro dessa zona verde. Talvez ele faça um toquezinho para depois subir. Entendeu? Quando a gente pega aqui os MVRV dos Long Term Holders, mesma coisa. É muito difícil a gente chegar aqui abaixo de 1, entendeu? Mas aqui, ó, 1.5, 1.6, 1.7 já é um patamar interessante para talvez começar a comprar ou pensar em comprar, né? Quando a gente olha aqui pro SOPR, né? O Output Profit Ratio, a gente pode ver que também não está no patamar ruim, ok? Ele chegou aqui nessa zona verdinha, mais ou menos abaixo de 1, que é um patamar também interessante de compra, né? Para pelo menos considerar, né? Levar as compras em consideração. Se a gente for pegar outros ciclos, ele chega até a ficar abaixo da zona verde, mas, né, como eu disse antes, o Bitcoin ele tá mais estável, ele não faz mais, né, ó, nesse topo aqui 18, 7, o máximo que ele chegou aqui foi em 6, né, e 5. Tá certo que de 6, 5 para 7 não é tão distante, mas ainda assim, isso, né, talvez mostre que não vai chegar muito abaixo da zona verde. Talvez ele fique dentro da faixa verde, mas não vai cair muito abaixo dela. Então, talvez seja interessante já começar a comprar. Claro que com calma, de leve, né? Pelo menos é o que eu estou fazendo, comprar de leve. E quanto mais o preço cai, aí eu vou aumentando as minhas compras, né, para aproveitar um preço mais baixo. E quando a gente olha aqui o preço realizado dos detentores de curto prazo, né? Isso aqui seria. Peraí. Isso aqui seria interessante. Ô, cara, cacete. Isso aqui seria interessante pra. Aqui. Né? Em ciclo de alta, isso é interessante para marcar justamente um fundo, né? Mas em ciclo de baixa, que é o que a gente está agora, é. Peraí. É interessante a gente levar ele em consideração como uma espécie de resistência, né? Seria uma. Em ciclo de alta seria um fundinho para ele bater e já começar a subir. E aqui seria uma resistência, né? Para ele tocar e depois cair. A gente pode ver aqui que atualmente ele está aqui em 80 mil dólares, né? Então, e tanto que o Bitcoin chegou em 79 mil, 80 mil dólares, né? Por volta dos 80 mil dólares e já começou a cair aqui por 77, 78, 76. Ó, a gente pode ver que ele, no caso, aqui no Bitboa ele chegou a bater aqui os seus 78 mil dólares. Eu vi chegar mais que isso, ok? Mas ele não, acho que não registrou aqui. E também tem que ver qual que é o mercado que ele está usando como referência. Mas a gente pode ver aqui, ó, ele bateu, ele chegou muito próximo aqui, ó, do Realized Price dos detentores de curto prazo e já começou a cair. Aqui mesma coisa. Aqui ele, né, usou como, ele até furou um pouquinho, mas depois já começou a cair. Não é garantia que ele vai cair, ok? Mas ele tende a cair mais um pouco, ok? E a ideia é mais provável que ele realmente caia mais um pouco. Aí, claro, a gente tem que ver para qual faixa de preço exatamente, né? Eu acredito que algo entre 60 mil, 65 mil e 55 mil dólares é uma faixa de preço, assim, máxima, talvez. Né? 53, eu acho que muito abaixo de 53 não vai cair. Acho pouco provável. E quando a gente pega, por exemplo, o Realized Price dos detentores de longo prazo, a gente pode ver que historicamente o Bitcoin chega aqui nele, ou até um pouquinho abaixo, né? Claro que antigamente o Bitcoin ele tinha um market cap muito menor, então, claro que ele vai ter uma variação de preço muito menor. Quer dizer, muito market cap menor, variação de preço muito maior. Cacete, aqui. Aqui, ó, pronto. Nesse ciclo, foi como eu disse, né? Ele tinha um market cap grande, só que a retirada de liquidez foi muito grande porque os bancos centrais injetaram muito dinheiro, né? Na pandemia. Então, como eles colocaram muito dinheiro e estava causando uma inflação, eles tiveram que retirar boa parte desse dinheiro e isso causou uma dor muito grande no mercado. Tanto que ele caiu aqui abaixo. Mas vejam, ele não ficou muito tempo abaixo, ok? Ele ficou alguns meses. Ele ficou mais ou menos daqui desde setembro, mais ou menos setembro de 22, até mais ou menos janeiro, fevereiro de 23, né? Não foi muito tempo, diferente dos outros ciclos aqui, ó, que ele ficou de novembro
até... também foi mais ou menos uns 4 meses. Aqui já ficou um tempo maior, né? Aqui, ó, janeiro de 2015 até, até outubro, né? Mais ou menos novembro. Aqui não dá pra considerar porque o market cap é muito pequeno, né? Não dá pra levar muito em consideração. Mas enfim, eu acredito que é bem provável aqui que o Bitcoin talvez tente bater, assim, toque, né, essa média. É claro que, como ele tá em 45 mil dólares agora, eu acredito que talvez ele toque mais pra frente quando esse valor estiver um pouquinho mais alto, lá próximo dos 55, 60 mil dólares. Ou talvez nem toque, ok? Mas não vai chegar, assim, não vai ficar tão distante, ele vai chegar mais perto do que ele chegou agora. Só que não dá, é claro, não dá pra bater o martelo que vai chegar nesse preço, porque a média tá subindo e tem que ver, né, tem que ver a variação no preço da média, né, no valor da média e no valor do preço. Mas que vai chegar ali entre 55 e 65 é bem provável. Quando a gente pega aqui, por exemplo, o lucro ou prejuízo realizado, a gente vê aqui que teve um. Depois de. Ó, a gente pode ver historicamente que aqui, ó, em 22 teve um grande prejuízo que aconteceu. Aqui, outro também. O que pode indicar não necessariamente um fundo, né? Porque realmente a gente viu aqui, ó, isso acontecer, não foi um fundo, né? A gente teve mais um, a gente caiu mais um pouco ainda, né? Ele teve uma recuperação tal como a gente teve agora, né? Depois dessa grande liquidação aqui, a gente teve uma recuperação, né? Que bateu o fundo, aí o mercado se recuperou e ele bateu de novo esse fundo. E aí no caso aqui, esse fundo maior, esse caixote aqui, ó, ele ele foi justamente por conta da FTX que quebrou. Então, o que é provável é que ele suba mais um pouquinho, ou já pare de subir, já comece a cair para baixo, cair para baixo é meio óbvio, né? Comece a cair um pouquinho, para justamente chegar aqui no 60 mil, talvez nos 55, 58, ou até, quem sabe, no momento de dor máxima, 53 mil dólares, certo? Pelo menos isso, claro, se ele for repetir o que ele fez no ciclo passado, ok? E aí, quando a gente pega aqui, por exemplo, o lucro ou o prejuízo, né, não realizado, e a gente pega aqui pela questão do sentimento, a gente pode ver que no ciclo passado ele chegou aqui em é, quase -5. Aqui ele já foi um pouco menor, -3. Aqui foi bem maior, -7, né? -0,7 no caso. E aqui, por enquanto, ele chegou nem chegou abaixo de zero, né? Então, é provável que talvez ele chegue aqui em zero, ou né, talvez 0 ou 0,5, ou até mesmo esse valor aqui que chegou, né? Só que ele pode chegar nesse valor aqui no caso de sentimento, porém num preço menor, ok? Porque não necessariamente o preço vai refletir o sentimento. Por exemplo, aqui a gente estava em 32 mil dólares, mais ou menos, e o sentimento não estava tão ruim. Agora a gente não tá nem, né, a gente tá bem acima de 30 mil, né, estamos em 74 e o sentimento tá diferente. Então não é porque o preço vai estar alto ou tá baixo que o sentimento vai acompanhar, né, com exata precisão. É claro que dentro do ciclo de fato acompanha. Por exemplo, aqui a gente teve um otimismo, né? A gente teve um topo, aqui teve outro otimismo, teve o topo, entendeu? Aqui, mesma coisa. Então, dentro de um ciclo em específico, ele tende até a ter uma correlação. Não 100% preciso, ok? Porque a gente pode ver aqui que nessa época a gente estava em 70 mil dólares, 68, e estava em otimismo. Agora a gente está em, né, mais ou menos o que? 77, né? 78, e o sentimento já está um pouco abaixo, não tá com euforia, né? Ele tá com um certo otimismo, mas não, também não é lá muito grande. E quando a gente pega aqui o preço, né, e compara com o MVRV, por exemplo, a gente pode ver que, ó, ele bateu aqui a linha verde, né, no caso nesse ciclo aqui, bateu a linha azul agora dando uma recuperada, só que nesse outro ciclo de 2017, ele bateu a linha azul, claro, market cap menor, então ele vai variar mais, óbvio, mas já rasgou para baixo e caiu muito mais ainda. Nesse ciclo aqui de 2021, mesma coisa, ó. Ele bateu o seu fundinho aqui, ó. Seu fundinho aqui também no MVRV. Teve uma leve recuperação para depois continuar caindo. E, inclusive, isso foi antes do crash da FTX. Então, se ele for repetir o seu padrão, que geralmente o Bitcoin ele geralmente ele repete bastante o seu histórico, é bem provável, inclusive, que ele, de fato, né, tem ele volte aqui para a média, né, para essa linha verde e talvez caia até um pouquinho abaixo dela, mas não, eu não acredito que seja por muito tempo, ok? Não acredito, justamente porque a gente não está tendo uma grande retirada de liquidez, o mercado cripto como um todo ele está muito mais maduro, né? E o market cap, o valor de mercado do Bitcoin hoje ele é até que grande, então ele consegue, né, para você, não é que ele consegue, mas para você ter uma variação grande no preço, você acaba que, né, para você ter essa grande variação no preço, você tem que ter uma variação muito grande de dinheiro, né? Você tem que botar ou tirar muito dinheiro. Quando a gente pega aqui, por exemplo, os drawdowns, né, do Bitcoin,
né, os máximos. Deixa eu tirar o zoom aqui, nem sei porque eu coloquei. A gente pode ver que no primeiro ciclo a gente teve uma queda de 90%, né? Em média 90%, 89%, 90%. No outro a gente teve uma queda aqui de 80%, chegou até uns 85% aqui talvez, mais ou menos 85%. No outro já, ele realmente chegou nos 80%, só que claro, não bateu esse fundinho aqui, ó, que eu tô circulando com o mouse. No outro ciclo já foi uma queda de 75%, e nesse por enquanto a gente só entre aspas, né? Não, não é só. Mas a gente, por enquanto, viu apenas uma queda de 50%. Ele pode cair mais um pouco? Pode. Talvez chegar nos 60%, quiçá, talvez nos 70%, mas eu acho pouco provável, ok? E talvez vai ser no momento máximo de dor. Mesma coisa aqui o gráfico. E quando a gente pega aqui o market cap, né, justamente para comprovar aquela ideia que eu disse, né, a gente pode ver aqui, ele tava, aqui era com 90 mil dólares, deixa eu pegar uma faixa de preço diferente. Ele tava aqui, ó, nos seus 76 mil dólares, o sentimento em 15. Agora ele tá com 77, 78, com sentimento em 44. Então, não é porque o preço vai estar X que o sentimento vai acompanhar, ok? Porque a gente pode ver que ele tava com 78, mesma faixa de preço que a gente tá agora praticamente, e o sentimento estava em 17, estava de medo extremo, diferente do que tá agora. Então, o sentimento não vai acompanhar necessariamente o preço, como eu disse. E eu acho que esse foi o vídeo, né? Essa foi a minha análise. Em síntese, o que eu acredito para esse ciclo? Eu acredito que o Bitcoin vai ter. Deixa eu tirar o zoom aqui. Aqui, pronto. Eu acho muito provável que a gente tenha mais uma queda, né? Aqui, caia mais um pouquinho. Talvez chegue nos 60, 55 mil dólares no máximo, ok? Não acredito que vá cair muito além disso. Ok, eu acho que quem tá falando, é 30 mil, 40 mil, 45 mil. Eu acho que quem tá falando isso, assim, tipo, alertando, dizendo pra você não comprar agora, tá sendo desonesto. Eu acho que é muito pouco provável que o Bitcoin chegue nessa faixa de preço, porque para chegar nesse patamar de preço teria que cair muito, teria que ter uma retirada de liquidez, uma grande quebra de empresa, né, para isso de fato acontecer. Se acontecer, tá quebrando banco, quebrando um monte de empresa, o governo tá retirando liquidez, ninguém quer comprar Bitcoin, tá tendo uma guerra, aí sim, de fato, ele pode chegar nesse patamar de preço, mas eu acredito que não vai ser nada muito demorado, ok? Tipo, ele vai chegar e vai ficar nesse patamar de preço por meses, né? Eu acho que vai ser talvez um toque e fique um trimestre, no máximo, né, nesse patamar de preço, para depois começar a se recuperar, certo? E claro, eu acredito que esse vai ser o patamar de preço para esse ciclo, talvez, né, o preço máximo de dor assim, para depois a gente começar a recuperar e aí, né, o topo do próximo ciclo não dá para bater o martelo agora porque a gente está começando o ciclo de baixa. Mas eu especulo que algo entre 180 a 200 mil dólares seja mais ou menos o topo do próximo ciclo de alta, né? Até porque se a gente for ver, o Bitcoin bateu mais ou menos 69, vamos por aqui uns 65 mil dólares, né? De topo, um topo médio no ciclo passado. Nesse ele bateu os seus 128, 125, 120. Então eu acredito que no próximo ciclo, algo entre 180 e 200 mil dólares é algo realista, ok? É, tendo em consideração que o Bitcoin quase dobrou, do topo do ciclo passado para esse topo, eu acredito que se ele pegar o topo anterior e botar mais 50%, vai dar 180, né? Talvez quiçá chegue nos 200. Só que, claro, a gente vai ter que ver como que vai ser o próximo ciclo, se vai ter injeção de liquidez, porque esse ciclo de alta até teve uma injeção de liquidez, mas não foi nada lá muito grande, né? A gente teve o balanço patrimonial do Fed caindo, né? Caindo, e agora, né, no final, mais ou menos, desse ciclo, não no final, de fato, mais próximo do final, ele parou de cair o balanço, né? Eles pararam de tirar dinheiro do balanço e começaram a deixar ele lateral, ou seja, nem colocaram mais, nem estão tirando mais, né? Então, tem que ver. Não dá pra dizer com certeza qual vai ser o topo, porque muita coisa vai mudar de lá pra cá, né? Daqui pra lá, no caso. E é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e muito obrigado pela sua atenção.